Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta, meu nome é Gustavo Veiga, sou advogado e o nosso tema de hoje é férias do síndico, como se programar. Existe uma pergunta, na verdade um mito, na esfera condominial com relação se o síndico pode ou não tirar férias, se ele tem direito ao gozo de férias. E aí nós temos que fazer algumas perguntas, justamente para que você, administrador, síndico profissional e não profissional, possa entender qual é o papel do síndico e se ele de fato tem direito a gozar de férias. Primeiramente, temos que ter em mente que o síndico ele não é um funcionário do condomínio, ele não é contratado pelo regime de CLT para prestar um serviço ao condomínio. Não, o síndico é uma figura eleita pelo voto da maioria dos condôminos presente em assembleia convocada para essa finalidade. Ele vai representar ativamente na esfera extrajudicial e judicial toda aquela coletividade de condôminos, ajudando a administrar o condomínio. Contudo, se nós formos observar a disposição dessa pessoa, síndica, que pode ser profissional, não profissional, ou até uma empresa de administração de condomínios, ele não segue uma carga horária como aquela prevista na CLT, de 44 horas semanais, de 8 horas diárias, o que extrapolar a hora extra. Imagina, bom seria para vocês síndicos se vocês tivessem direito às ditas horas extraordinárias. Mas não. O síndico, na verdade, ele não tem carga horária. Ele está e ele é síndico 24 horas por dia. O que vai demandar aí a sua atuação em qual horário vai depender da demanda de cada condomínio, aquilo que for ocorrendo no dia a dia do condomínio. Como exemplo, o síndico, ou na verdade aquele condomínio, muitos dos condomínios têm a prerrogativa de contratarem empresas de administração condominial. Essas empresas têm por sua finalidade maior auxiliar o síndico no seu dia a dia, na sua administração condominial. Isso quer dizer o quê, gente? Que muitas das funções que até então o síndico teria que arcar e fazer sozinho, como correr atrás de empresas, levantar orçamentos, ir em cartórios, requisitar documentos junto aos cartórios, fiscalizar as questões dos prestadores de serviço, entre outras funções, realizar balanço das cotas condominiais, preparando os balancetes mensais. Todas essas questões normalmente são atribuídas às empresas administradoras, o que facilita o dia a dia de vocês, síndicos, profissionais e não profissionais. E isso acarreta em quê? Acarreta em que o síndico, a pessoa que está ali à frente do condomínio, ele tem um pouco mais de tempo para si, para justamente poder gerir a sua vida particular, sua vida pessoal. E aí nós entramos naquela questão. Muitos condôminos, por exemplo, questionam: mas o síndico profissional, por exemplo, ele tem que estar à disposição do condomínio 24 horas, o momento que a gente quiser acionar alguma resposta sobre alguma coisa, ele é obrigado a estar ali para dar. Na verdade, pessoal, isso é um mito, isso não funciona assim. Não é porque o condomínio contratou um síndico profissional que ele deva estar à frente das suas funções 24 horas por dia. Pelo contrário, podemos pontuar aí já a primeira grande diferença, ou vantagem, por assim dizer, do síndico não profissional e o síndico profissional. O síndico orgânico não profissional, para o síndico profissional, está em que o síndico condômino, geralmente condômino, que é um não profissional, ele não tem uma pessoa que vá cobrir as suas funções na sua falta, por exemplo. O síndico, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, ele pode se ausentar por vários motivos, por doença própria, por questões particulares e até mesmo, que é o nosso tema, para tirar férias, gozar de férias. E as férias, pessoal, para todo ser humano, é uma coisa hoje a nível de saúde, não é uma questão de luxo mais, né? A gente não pode encarar que um síndico hoje ele está em férias, é uma questão de luxo. Na verdade, o síndico ele avoca para si, ele recebe todo dia uma grande demanda dos condôminos com relação aos seus administrados, com relação aos contratos, né, as terceirizadas. O síndico ele tem que estar fiscalizando a regular prestação de serviços das terceirizadas, ele tem as tratativas com essas terceirizadas para fins de melhorar os serviços e
dirimir os conflitos internos do condomínio, além das outras atribuições, que é cobrar as cotas condominiais, muitas das vezes sim dispor até com condôminos nesse intuito de cobrar, né, de poder ali cobrar a inadimplência. Muitos não veem isso com bons olhos e criam, não sei por que razão, atritos com aquele administrador, que é o papel dele, é uma das suas funções principais, está lá no artigo 1348, salvo engano, inciso 8º, uma das atribuições do síndico é realizar as cobranças das cotas condominiais. E diz além, aproveitando que falamos aqui do Código Civil, né, a 10.406 de 2002, fala lá no mesmo artigo 1348, parágrafos 1º e 2º, que o síndico, horas a Assembleia pode delegar os poderes de representação do síndico para um terceiro, ou o síndico pode delegar os seus poderes, previsto lá no parágrafo 2º do artigo 1348, os seus poderes de representação a um terceiro. Daí, quando a gente pega essa máxima de delegar os poderes de representação, já estamos vendo que o síndico pode passar a bola, pode dar essa carta branca a um terceiro, normalmente a uma empresa de administração, para gerir em seu nome algumas questões do condomínio. É de certo que algumas questões só realmente o síndico poderá decidir e intervir, né, como o responsável legal do condomínio. Mas boa parte das atribuições, das tarefas do dia a dia de um condomínio podem ser perfeitamente dirimidas por um terceiro, sendo este uma empresa de administração ou até mesmo a figura do subsíndico na ausência do síndico, ou de algum conselheiro fiscal ou de um conselheiro consultivo, por exemplo. Então, o importante que vocês tenham em mente, mesmo sendo esse síndico profissional, ele tem sim direito a gozar de férias, direito de ter o seu tempo. E aí nós não estamos falando num prazo determinado, férias de 10 dias, de 15 dias, de 20, de um mês. Não. É aquele tempo que o síndico achar necessário para se recompor, para retomar suas energias, para estar à frente de novo de suas atribuições. E é óbvio que nessa lacuna, nesse período, ele pode e deva deixar alguém competente em seu lugar para administrar e dirimir os conflitos do dia a dia do condomínio. E veja bem, gente, não há nem uma imposição legal que o síndico deva comunicar aos condôminos da sua ausência para seu gozo de período de férias. Veja bem, muitos síndicos hoje, não profissionais aí no caso, eles têm as suas atividades laborais normais. Muitos são empresários, são médicos, dentistas, e entre outras funções, advogados, e trabalham para uma empresa também. E no seu período de férias, de concessão de férias, ele vai querer viajar com a sua família, descansar, e mesmo sendo síndico de um condomínio, ele está apto e ele pode perfeitamente gozar de suas férias e se ausentar do condomínio, sem sequer fazer um alarde, vamos dizer assim, comunicar aos quatro ventos, a todos os condôminos, que ele está tirando férias. O que não pode deixar o síndico de fazer por uma imposição legal é deixar de cumprir com suas atribuições. Se ele tem obrigação de cobrar as cotas condominiais, fiscalizar os cumprimentos de contratos, dirimir qualquer problema que possa surgir na condomínio ali na sua ausência, ele tem que fazer mesmo que não de corpo presente, ou ele delegue uma pessoa que o faça. Mas ele não tem essa obrigação legal de comunicar a todos os condôminos, ou muito menos esperar o aval ou a aceitação dos condôminos, como muitos pensam, para que ele possa gozar das suas férias. Então veja bem, o que deva vocês entenderem, até vocês condôminos, corretores de imóveis, quando forem passar isso para os seus clientes, que perguntarem, mas nós temos aqui um síndico participativo, nós temos um síndico presente, essa às vezes é a preocupação da maioria dos condôminos e corretores de imóveis quando questionados por pretensos compradores. E a resposta é simples: se você tem um síndico ordenado, esse síndico, e aí vai uma dica de ouro para vocês, tenham uma agenda condominial, façam seu planejamento, seu cronograma de atuação no seu condomínio ou nos condomínios para os quais você, síndico profissional, atua, para que vocês possam poder estar cobrindo a sua ausência com um outro profissional, se for uma empresa, né, uma empresa administradora, um síndico profissional com CNPJ, mas se for você síndico, pessoa física mesmo, um condômino, um morador, também é muito fácil de você fazer uma agenda condominial
para se estruturar e, de repente, até mesmo com o aval da Assembleia, ou já deixar a Assembleia ciente quando da sua eleição ou da renovação da sua eleição, dizendo, olha, uma vez por ano ou 2 vezes por ano costumo tirar férias, me ausentar, né, porque tenho férias no meu trabalho, gostaria de conjugar aqui no condomínio, mas não vou deixar o condomínio ao léu, gostaria de indicar uma pessoa, ou que o conselho, ou que a assembleia indicasse, ou que o conselho indicasse, ou que o subsíndico, se existir ali a figura do subsíndico, possa assumir minhas funções transitoriamente, né, até que eu retorne, mas sendo as questões de máxima urgência passadas para mim, para que eu delibere e alguém aqui possa fazer o que tiver que ser feito. Então, pessoal, na verdade é mais uma conversa, é mais um ajuste de como esse tempo que você vai passar fora daquela esfera condominial vai acontecer. E as coisas vão acontecer, não se preocupem que é normal que nesse período alguma coisa aconteça, alguma coisa que requeira sua atenção. Mas para isso, acredito que com uma agenda condominial bem organizada, com um prestador de serviço, uma administradora ciente e colocando uma pessoa ali à disposição, nem que fosse um encarregado, um supervisor, a estar fazendo aquela ronda, aquela vista, se é o hábito daquele condomínio, que o síndico circule, veja, observe diariamente o livro de reclamação e sugestões, que ele coloque outra pessoa para fazer. Então, na verdade, o condomínio de vocês não vai estar desguarnecido e não vai estar ferindo nenhum ordenamento jurídico, nenhuma imposição legal. E para aqueles condôminos um pouco mais exaltados, preocupados, que queiram tirar até satisfação com vocês, síndicos, profissionais e não profissionais, não, você não pode se ausentar, nós pagamos você recebe um prolabore para estar aqui 24 horas para a gente. Isso também, pessoal, é mito, isso não existe, né? O prolabore pago ao síndico é mais que justo para que ele assuma essa carga de responsabilidade administrativa, civil e muitas das vezes criminal em nome de terceiros. Então, é uma questão de justiça, ele vai elaborar para toda uma coletividade, condôminos, ele vai administrar contratos, ele vai fiscalizar, vai fazer, às vezes de um fiscal, um chefe ali de ronda, ele vai rodar o condomínio, ele vai levantar, apurar, ele vai sair, ele vai comprar. Isso depende de cada administração, cada síndico. Então é nada mais que justo que, se ele vai deixar de ter o tempo com a sua família, com seus amigos, e seu descanso, que assim seja, não só para uma viagem, mas estar dentro da sua casa descansando, dormindo, é mais que justo que ele receba para isso. Né? Até porque, se o condômino não tiver esse pensamento, né, não deveria existir o síndico profissional, que é uma pessoa estranha ao condomínio, fora, que administra normalmente vários condomínios ao mesmo tempo e que recebe para isso. Ele está desempenhando ali um serviço, né, um papel, ele está prestando um serviço para o condomínio. Ok? Então, fiquem tranquilos, vocês síndicos profissionais, não profissionais, o que vocês devam atentar, uma dica muito importante aí, evitem gozarem as suas férias, tirarem férias ou se ausentarem em períodos longos do condomínio, em períodos em que o condomínio tenha planejado grandes obras a serem realizadas. Isso de fato ou transição ou de gestão, né? Próximo a assembleias que sejam determinantes para questões de suma relevância para o condomínio. Evite, porque a figura do síndico nesse momento será de suma importância. É importante que o administrador esteja presente ali para dirimir qualquer conflito, qualquer intercorrência que venha acontecer, principalmente em obras, né? Que nós temos aí um quantitativo de pessoas estranhas no condomínio, indo e vindo, entrando. Então, as obras sendo executadas, precisa de vista se é uma obra de melhoramentos em fachada externa, se é estrutural, obras importantes. Então, de bom tom, de suma importância, fica essa dica aí para vocês. Evitem se afastar do condomínio nesse período. Mesmo que você tenha a possibilidade de demandar, de atribuir essa responsabilidade a uma terceirizada, a uma administradora, evite, esteja presente. No mais, não vejo qualquer problema de
administrativo ou de responsabilidade civil ou criminal de um síndico ter o seu direito, digo assim, direito humano, de se ausentar, de estar com sua família, de gozar suas férias, como todo bom ser humano. Ok? Espero aí poder ter auxiliado vocês, tirado mais essa dúvida que tenho certeza que é recorrente na esfera condominial, vários condôminos se indispondo até com os síndicos, maltratando, lamentavelmente, dizendo que eles são funcionários, que eles são subordinados e que tem que estar ali a qualquer momento para prestar aquele serviço, né, para se mostrar prestativo, e não é bem assim. Nós devemos tratar, não importa se é síndico profissional, não profissional, um administrador, um zelador, um simples porteiro, um simples ASG, com toda a dignidade, hombridade e respeito que eles merecem, pois afinal o condomínio que todos nós condôminos usufruímos com segurança, urbanidade, limpeza, sossego, só é assim e só vai ser assim graças a esses profissionais. Então fica aí a nossa dica, trate o seu administrador com respeito, não se preocupe pela ausência do síndico, pois de certo um síndico responsável, consciente, ele saberá deliberar, saberá dar a ordem a quem de direito para que ocupe momentaneamente sua função, para que o condomínio não fique desguarnecido e assim a coisa possa andar de forma ordeira. Se você gostou desse nosso vídeo, dê o seu like, toque o sininho, compartilhe, pois isso é muito importante para nós, e até a próxima.